Primeiro, vamos iniciar com aquela fé em Cristo, praticando a palavra de Deus, porque nós temos muitas orientações na Bíblia que, se seguirmos uma delas sozinha ou junto com outras, nós seremos abençoados. Esses dias eu estou falando sobre os filhos dos poderosos e comecei ontem, tivemos 3 cultos e esse que é o 4º. Isso está escrito lá na palavra de Deus, do Salmo de número 29, escrito por um dos poderosos que já pisaram aqui na terra, que era o rei Davi. Essas pessoas eram poderosas diante de Deus, elas venciam todas as batalhas, elas são exemplo para nós, é um exemplo de persistência, de luta, daquilo de não abrir mão do seu direito, de ir até o limite se necessário for, e Deus então vai cumprir aquilo que Ele prometeu, de acordo com a fé que vai aumentando. Fé pequena não consegue vencer o mal maior, mas se ela crescer, você vence o mal, e aí você vai triunfar. O Salmo 29 começa assim: dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. É isso que Ele precisa. Mas como é que eu vou dar glória para Ele se eu não tenho glória? Ele que tem que dar para mim. O dar glória aqui é você entrar na batalha confiando nele. Aí Ele vai usando você e a glória será dele. E a força é a mesma coisa. Sem a força divina nós não fazemos nada. Agora, ficar de braço cruzado e confessando derrota, acho que não vai dar certo, não tem jeito, eu não consigo, a gente não vai parar em lugar algum. Ou quando nós aprendemos a usar a palavra do Senhor e usamos ela como ela tem que ser usada, naquela revelação que ela nos dá, aí a gente vai vencer todas as batalhas. E missionário, como é que se ouve a palavra de Deus? O versículo 3 fala disso aqui, olha: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. A água é símbolo da palavra de Deus. As pregações da palavra, a pessoa que está participando e vai ouvindo aqui, ouvindo ali, vê que já vai se encaixando dentro da sua alma a revelação de Deus. Mas ela tem que prestar atenção no que lhe salta aos olhos. Aquilo ali é o testemunho de Deus de que aquela bênção pertence a você e que você pode agarrá-la, usá-la e determinando, e Deus fará a obra em nome de Cristo. E quando Deus fizer a obra, não tarde em dar o testemunho. Conheço casos de pessoas que ficaram devendo a Deus o testemunho, como Jesus disse quando Ele curou 10 leprosos, mas não foram 10 os curados, porque só esse voltou. Esse que voltou ganhou a bênção completa, o passaporte dele foi visado para o céu. Jesus disse: a tua fé te salvou, pode ir. E os outros? Não falou isso para eles. Se eles não se arrependeram e não procuraram o Senhor, talvez estejam perdidos para sempre, curados da lepra, mas perdidos pela eternidade, porque não deram a glória e a força ao Senhor. Nós temos que lutar. Não, eu vou me ficar curado, não é porque eu não quero essa doença, é porque Deus vai ser glorificado. Eu vou prosperar, não é porque eu quero ficar morando numa casa boa. Mas quem é que não quer, né? Mas a pessoa fala que não quer: estou satisfeito com o meu barraquinho. Está nada, você está doido que Deus dá a você. Então você tem que colocar no coração: eu vou buscar a bênção de Deus, eu não vou ser uma vergonha para minha família, eu não vou ser uma vergonha para a igreja, eu vou buscar essa voz, que ela é ouvida, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Pregações da palavra, não só aqui na igreja, como pela televisão, você participando, você está em contato com Deus, aquilo ali só vai fazer um bem para você grandioso, e tem que ser dessa maneira. Aí você vai ver que começa a fé surgir dentro de você, e a fé é uma força invencível. Você lembra quando Senaqueribe circundou Jerusalém, exigiu a rendição, determinou que ele ia entrar e ia invadir tudo? 2 poderosos basta. Era o profeta Isaías, o rei Ezequias. O rei mandou falar com ele: agora o que eu faço? Fica quieto, aí não vai cair nenhuma flecha, nenhuma lança, e nessa cidade ele não entrará. Porque Deus falou ao coração de Isaías, ele vivia na presença de Deus. Ezequias vivia na presença de Deus, era um rei temente, e ele acreditou.
contra toda razão, porque nada impediria o Senaqueribe de entrar com milhares de soldados envolvendo Jerusalém e os melhores da tropa dele. Naquela noite o anjo matou 185 mil deles, deu trabalho para eles enterrarem aqueles 185 mil. E o Senaqueribe saiu derrotado. Meu irmão, isso aqui é exemplo para nós. A gente tem que buscar a Deus. Às vezes temos que chegar ao limite. E quantas vezes nós já chegamos na igreja? Deus não tem mais jeito, aí Deus abre a porta. E Ele quer abrir essa porta. Sempre terá uma outra oportunidade para você. Seja uma pessoa grata a Deus. Eu vou buscar o Senhor, eu vou dar para Ele essa glória e essa força. A voz do Senhor ouve sobre as águas. Aí diz assim, tem um ponto e vírgula: o Deus da glória troveja. Espera que Ele vai trovejar. A palavra vem que você sabe, Deus falou comigo. Ninguém ouviu o trovão, mas você ouviu. Já tem a resposta, e você vai firme, e Deus então confirma essa palavra. E Ele diz mais aqui para finalizar: o Senhor está sobre as muitas águas. Todas elas ali são parte da informação que Deus está sobre todas elas. Na hora exata Deus opera. Ele não faz o que eu quero, eu tenho que fazer o que Ele quer. E quando eu faço o que Ele quer, Ele supre as minhas necessidades. Às vezes até mesmo sem pedir. O Senhor Deus vem, protege, guarda, ampara. E nos céus nós vamos ver quantas vezes estivemos a ponto de tropeçar e Jesus nos salvou, nos abençoou. Na hora Deus cura, fica com medo. Se você olhar, Jesus sempre fala: não temas. O Jairo recebeu a notícia, Jesus ia curar a filha dele. Não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Jesus virou para ele e disse: não temas, crê somente. Ele resolveu crer. Filha morta, mas não tem jeito, nem pensou nisso. Ele falou, e Jairo era um dos principais das sinagogas, e os sinagoguenses não gostavam de Jesus não, as autoridades. O Jairo então acreditou, e Jesus chamou a moça, mandou a levantar e devolveu completamente curada para ele. Nós temos que crer no impossível, quando Deus revela para nós, não é inventar não. Não, eu fui lendo a Bíblia, eu ouvindo a pregação, Deus falou no meu coração, essa palavra me deu segurança, nela eu vou crer. Aí você pode começar a fazer o que não pode, não podia, em pouco tempo você vai dar o testemunho: Jesus me curou, Jesus me transformou. O Salmo 82, que nós também estamos vendo essa semana, começa assim: Deus está na congregação dos poderosos, não é dos fracassados, não é dos medrosos, é naquela congregação daquela pessoa que crê sem precisar ver. Não, Deus me falou, a coisa vai modificar. O outro não, se eu não ver, eu não creio, não vai crer nunca, porque você não tem que crer para ver e não ver para crer. Então Deus está, não é que estará não, ou esteve, está. Isso é presente. Quando você crê, você faz uma bênção para as demais pessoas que estão na igreja, porque elas vão também acreditar. Quando você recebe a palavra e não crê, Deus deu para você uma missão e você então desfaz aquilo que Deus planejou. Nunca faça isso. Não, eu creio, eu vou ter essa bênção, ela me pertence. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Nós já explicamos isso aqui bem, de uma maneira extensiva, que Deus aqui significa a pessoa que recebe a palavra de Deus e põe ela em ação. Naquele momento é como se ela fosse um Deus, não é que ela é um Deus. Você não tem que dar carteirada depois, não, eu faço o que eu quero, não existe isso. Todos nós, por mais que nós sejamos usados por Deus, se nós não estivermos ligados em Jesus, nada nós poderemos fazer. Ele disse em João capítulo 15, versículo 5, essas palavras são palavras necessárias para estar no nosso coração, ou do contrário, a gente não vai receber bênção alguma do Senhor. Ele diz aqui no capítulo 15, versículo 5 o seguinte: eu sou a videira, e vós as varas. Acabou. Ele é a videira, nós somos as varas. Não temos que... Mas se eu não for, Ele fez você para ser. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, muito, porque sem mim nada podeis fazer.
nada podereis fazer. Como é que eu vou estar em Jesus? Crendo que Ele não te deu a revelação à toa. Ainda que você tenha tido, como eu, há 69 anos, quando eu entendi quem era Jesus, no meio de dois irmãos, sozinho eu tomei a decisão, eles não tomaram, de receber Jesus na minha vida, e nunca mais eu abandonei. Isso está vivo em mim. Houve época na mocidade que eu pensava, será que não foi uma emoção? Não, eu ouvi Deus tocar no meu coração. Eu tomei a decisão. O demônio sempre vai jogar dúvida. E se eu cair? Então você não está com fé. Se você não vai cair, você não vai. Mas se eu não tiver jeito, meu irmão, aí você não vai ter jeito. Quem é que pode ajudar você a não ser o Senhor? Você tem que agarrar essa revelação. Quando Ele fala e fala sobre as muitas águas, a voz dele é como um trovão, mexe no seu interior, pois eu vou tomar posse dessa bênção em nome de Jesus. Aí ele disse, vou repetir de novo aqui agora, eu sou a videira, vós as varas. Isso aqui é plano de Deus. Ele não vai fazer por você de qualquer maneira, vai fazer através de você, do seu espírito. Ele dá a revelação, aí você vai dar ao Senhor glória e força. Eu vou crer, isso vai acontecer, eu creio, já está acontecendo. Depois você vai dizer, eu criei e aconteceu. Não importa o que for, o seu caso pode ser o pior que tem. Se você pegasse com Deus, Ele segura você. Quando os jovens hebreus não tinham outro jeito, iriam ser jogados na fornalha, o Nabucodonosor deu uma esperança para eles. Ele viu, gostava muito deles e eram úteis para ele. Ele disse, Sadraque, Mesaque, Abednego, vocês não ouviram falar? Claro que havia ouvido, ele queria quebrar o galho deles. Que quando tocar a música, vocês têm que dobrar. Ouvimos, Senhor, vocês não dobraram. Nós não dobramos diante de ninguém, a não ser diante de Deus. Você não sabe que eu posso jogar vocês na fornalha? Vou mandar aquecê-la 7 vezes mais do que o normal. É o fim de vocês. Rei, quanto a isso, não vão falar nada. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se não quiser, nós preferimos morrer do que negar a palavra dEle. A maioria fazia um acordo, irmão. Tem gente fazendo acordo com o diabo. Ele chegou, ofereceu a Jesus todo o reino do mundo, se prostraram e me adoraram. Ao Judas ele ofereceu 30 moedas de prata e o Judas traiu Jesus. Tem gente que não oferece nem uma de prata, um níquelzinho vagabundo aí, e a pessoa já aceita. É um sorriso de uma pessoa extra, que não é a esposa dele, não é o esposo dela, e já vai o pecador negando a Jesus. Não, eu não vou fazer isso, eu sou de Deus, eu tenho palavra, eu disse a ele que eu iria servi-lo, que ele podia confiar em mim, me desse o perdão, eu recebi o perdão, eu estou purificado, eu vou me sujar? Jamais, 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 eu sou de Deus. Aí quando você faz isso, ele disse, eu sou a videira e vós as varas. O anterior eu falo, está em mim e eu em vós. Aí como você é a vara, né? Como a vara semeia não pode dar fruto, no anterior agora, se não estiver na videira, a vara fora da videira não dá. Ela vai secar e vai ser jogada fora. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Bem claro, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Acabou, você não vai ter sucesso na vida. Eu vou ter porque eu sou de Deus, eu estou nele e ele está em mim. Como é que eu não vou conseguir isso? Vou conseguir, mas se cuida. Não vou me cuidar, eu cuidei e não deu certo, agora vai dar. Irmão, uma oração dessa resolve qualquer situação. Hoje nós vamos fazer essa oração aqui. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus, esqueça, você não vai chegar a parte alguma. Mas com Jesus você enfrenta, como Davi dizia, eu dou num batalhão. E não importava quantos soldados vinham contra ele, ele sozinho entrava e acabava com tudo. Isso é exemplo para a nossa luta no mundo espiritual. Nós não sabemos se vem um demônio, se vem uma dezena, uma centena, um milhar ou 10 milhares, não importa. Nós somos de Deus, nós vamos vencer em nome de Jesus. Porque se nós somos as varas, estamos nele e ele está em nós, a nossa derrota é derrota dele, não tem derrota de Deus. Você
você vai e quando passar, você vai ter uma promoção na sua fé. Você vai ter uma fé mais robusta, que Deus está lhe preparando para outras batalhas. Como esse Davi foi preparado e não teve jamais uma batalha que ele perdesse. Não vencia todas elas. Nós temos que ser esse tipo de pessoa. Aí o que nós temos que fazer? Voltando ao Salmo 82. Até quando julgareis injustamente? Quando você não toma decisão sobre a palavra, é uma decisão injusta, você não tem base. Quando você está em Cristo e Ele está em você, você sente, aí você julga, você emite julgamento, você manda o mal embora em nome do Senhor Jesus e acredita. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Os ímpios mandam uma pessoa para lhe provocar, mandam uma pessoa para lhe distratar, para inventar um falso contra a sua vida. E você fica agora respeitando. Até quando respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Ela é um enviado para desafiar você. Jesus estava na sinagoga em Cafarnaum, ensinando a palavra. De repente, um homem fica de pé lá, com ameaça tremenda. Que tenho contigo, Jesus Nazareno? Sabe quem esse homem era? O advogado do inferno. Ele deu 3 pontos ali para derrubar Jesus. Que tenho contigo. E outros falam, não vem não. Eu estou fazendo a destruição porque essa é a minha missão. O mundo está na minha mão. Não estava mais. Primeiro porque a morte reinou de Adão até Moisés. Ela parou de reinar. De Moisés até Jesus era a lei que reinava. Se fizesse o que a lei dizia, você era abençoado. E depois, no Novo Testamento, o diabo foi expulso da posição dele. Jesus disse, agora é o juízo desse mundo, agora o príncipe desse mundo será expulso. E Jesus não perdeu a batalha. E despiu o diabo, ele está fora daquela autoridade que tinha. Mas ele queria confundir Jesus. Não vem não, eu sou, que tenho contigo. Você está se metendo na minha seara, sai fora dessa. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Como Santo de Deus, Jesus não podia estar aqui. Mas ele estava aqui porque ele veio em carne, deixou a sua prerrogativa na glória. Ele não veio com aquele poder que ele tinha no início da criação. Deixou tudo, se humilhou, nasceu como eu e você, para nos dar o exemplo de como nós podemos ser vitoriosos. Como nós podemos vencer, porque ele venceu. Não, mas ele era filho de Deus. Era e não era. O filho de Deus que nasceu de Maria era um homem como eu e você, sujeito a qualquer coisa. E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não caiu. Se você está sendo tentado, não caia. Ser tentado não significa que você está pecando. Mas se você der guarida ao pecado, gostar dele, dançar na maionese com ele, colocar a cabeça no travesseiro e ficar pensando nessas nojeiras que ele vai mostrar para você, você proíbe, não quero saber disso em nome de Jesus. Ontem aqui numa oração, a mulher aqui disse, missionário, eu tenho uma tentação, estou com o meu marido, fico pensando em outros homens, não vou pensar mais. Olha que coisa séria, a pessoa fala no meio dos outros desse jeito. E é o que muita gente faz. E a senhora está certa, isso é adultério. Jesus diz que quem olhar para uma pessoa com intenção impura, já adulterou. E quem adultera já está excluído do reino de Deus. São 10 grupos que estão excluídos, a menos que se arrependa a tempo. Tem gente que todo dia pensa essas coisas, não pode pensar. Nós temos que estar em Jesus, as palavras dele em nós, para nós nos vencermos em nome de Jesus. Até quando julgareis injustamente? Quando você não está em Cristo, a palavra não está em você, você está julgando por acaso. Você está mandando o mal embora e não vai nada. Você está dizendo, eu te repreendo, e está brincando lá de tirei o pau no gato, está rindo da sua cara. Mas quando você está em Cristo, você tem fogo na sua cara. Você diz, vai sair e vai. Você ora para um filho, você ora para um neto, você ora por um irmão, ora para uma pessoa, sabendo que aquela pessoa está sendo abençoada na hora. Deus, eu dou essa bênção em nome de Jesus. Você está julgando justamente, porque fomos chamados por Deus para fazer a obra dele. Mas nós somos carne,
a gente esquece tudo isso, a gente volta quase ao zero. Não, você tem que todo dia se preparar. Sábado e domingo vai ter a Santa Ceia. Prepare-se. Eu vou à igreja para ter um encontro com Deus, que a minha vida tem que mudar. Mas escreva isso no papel e traz esse papel na mão. Quando eu estava aprendendo inglês, isso há 40 anos atrás, 40 anos de casar, eu estava aprendendo, eu pegava lições e escrevia no papel. Toda hora estava num ponto do ônibus, Zip says, Pepita says, e tal. Eu tinha que pôr aqui na cabeça, você tem que pôr isso no coração. Escreva o versículo e fica meditando. É assim que Deus falou comigo. Eu vou vencer, Pai, me ajuda. Aí Ele promete no Salmo 32:8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei no caminho que deves andar, e guiar-te-ei com os meus olhos. É vitória completa.